Pessoal, paz do Senhor Jesus, noite abençoada para vocês nessa segunda-feira, hoje dia 1º de setembro de 2025. Que essa palavra vá de encontro ao seu coração. A palavra diz em Apocalipse capítulo 10, do versículo 10, João vai dizer que ele recebeu do anjo do Senhor um livro e, tendo comido aquele livro, foi doce ao paladar, doce na boca, porém no seu estômago foi amargo, doce como mel na boca e amargo no estômago. Esse texto ele tem para nós um ensinamento. O livro de Apocalipse é o livro das revelações, e Deus ele mostra ao seu servo João ali o tempo do fim. Mas isso fala conosco, esse texto em especial, né? Porque o livro ele recebeu da mão do anjo, ou seja, foi algo que veio do céu. Não é a palavra de Deus apenas inspirada, porque essa todo mundo tem. A Bíblia como livro todo mundo tem na sua casa. Alguns têm o Salmos 91, Salmos 23 aberto na passadeira, na entrada da casa, ou num quadro, e isso não produz salvação, isso não produz transformação, mudança de vida. Agora, a palavra que João recebe, ele recebe de um anjo. Ele recebe a palavra do anjo do Senhor, não veio dos homens, não é o conhecimento humano, mas é a palavra que vem do céu, da eternidade. É a palavra que não é inspirada tão somente, ela é uma palavra revelada. Ela não é só inspirada, ela não é só o livro da vida, mas é um livro vivo, né? E aí produz em nós uma transformação. Essa palavra, ela não é uma palavra que todo mundo está, digamos, afim de viver ou de ter. Ele diz que ao paladar, esse livro, quando ele come, era doce. E assim a palavra de Deus, quando nós ouvimos ela, a princípio, ela traz um consolo, ela traz um fortalecimento, ela traz um renovo, ela traz um refrigério. Né? Muitos se emocionam ao ouvir a Bíblia, ao ouvir a palavra do Senhor. E traz sim essa emoção, as histórias são histórias profundas, com reviravoltas. Né? Então, ao paladar é doce. Mas a palavra de Deus ela não é só um livro para nos trazer esse contentamento, nos trazer esse vigor, né? Esse ânimo. Ela tem um poder para nos transformar. Ela tem poder para nos transformar. E ele diz que quando ele come ao paladar era doce, mas quando desce ao seu ventre, quando está dentro dele, quando a palavra entra dentro dele, ela se torna amarga. E isso é muito forte. Porque sim, quando está no nosso paladar, nosso contato superficial, parece que tudo são mil maravilhas, né? É o evangelho das bênçãos, é o evangelho das promessas, é o evangelho das provisões, é o evangelho das palavras de vitória, das palavras de ânimo, de fortalecimento. Mas quando entra em nós, se torna amargo, porque também é o evangelho da renúncia, é o evangelho do novo nascimento, é o evangelho de abrir mão de coisas, de lugares, de pessoas, de práticas. Quando entra em nós, se torna amargo. Aquilo que era doce já não é tão doce assim. Até mesmo porque renunciar não é doce, até mesmo porque viver em santidade não é doce, até mesmo porque viver em novidade de vida não é doce. É tudo isso amargo. Amargo para a nossa carne, amargo para a nossa natureza pecaminosa. Então João ele vai dizer isso, que ele recebe a palavra do anjo do Senhor e ela era doce ao paladar e amarga no ventre. O detalhe é que ele diz, eu comi a palavra. Quando ele recebe, ele come. Não era só para poder ter a palavra, é para poder colocar a palavra para dentro. Ela precisa entrar em nós, ela precisa fluir em nós. Hoje o evangelho que se vive é um evangelho onde as pessoas elas querem ouvir só a doçura da palavra de Deus. A doçura enche igrejas, a doçura dá likes, a doçura dá compartilhamentos e enche canais, perfis nas redes sociais, canais aqui no YouTube. A amargura não. A amargura esvazia, porque as pessoas não querem ouvir. Elas não querem ser confrontadas. A amargura é a palavra que nos confronta. É a palavra que confronta o nosso pecado, é a palavra que confronta o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa índole humana, carnal, pecadora. João foi levado a Patmos, e ali em Patmos ele teve as revelações. Apocalipse é isso, as revelações. Foi revelado a ele o mundo espiritual, foi revelado a ele um grande segredo. Um grande segredo. Deus está te levando para um momento de provação,
para um particular onde não é só a palavra doce na boca, mas é a palavra amarga no ventre. Você precisa comer. E comer é isso, é quando a palavra entra em nós. Não é só um versículo bonito no quadro, não é só um versículo bonito no papel de parede do computador, no celular, na BIOS, no perfil da rede social. Não. Não é só isso. Isso é doce aos lábios. Isso é agradável. Seja forte e corajoso, não te enviei eu, esforça-te, tenha muito bom ânimo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso todo mundo põe. Até o ímpio põe. Até aquele que não tem experiência com Deus faz isso. Sabe? Tem Bíblia aberta, tem quadro com Bíblia. Isso é doce ao paladar. Agora a palavra de Deus também é amarga ao ventre. E tem que ser amarga ao ventre. Porque esse é o evangelho que flui em nós. É o evangelho que vai contra a nossa natureza. É o evangelho que nos confronta. Porque o Espírito Santo não é a palavra do homem, é a palavra do Espírito. E o Espírito Santo ele começa a nos confrontar com os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas atitudes, com a Bíblia. Então a palavra ela revela o nosso coração para nós mesmos. Ela revela as nossas culpas, as nossas limitações. Então isso é amargo. É amargo. Você identificar o problema, você reconhecer o pecado, reconhecer o erro. Nós temos a cerviz dura, o coração duro. Nós não queremos reconhecer. A gente quer viver de promessa, não é verdade? Palavra doce. Doce é o paladar. As promessas, palavra de fortalecimento. Abrir um canal no YouTube, um perfil na rede social, uma mensagem no rádio, na TV, e ter promessas, e ter palavras doces ao paladar. Mas às vezes virá, muitas vezes virá. Também palavras que são amargas, né, ao ventre, nas redes sociais e tal, e isso vem também. Agora, mais do que você ouvir e comer. Esse é o grande ponto dessa mensagem. Eu recebi do anjo e comi, porque a palavra precisa entrar dentro do nosso coração. Ela não pode estar tão somente num livro debaixo do nosso braço, no nosso aplicativo do celular. Não, ela precisa entrar dentro do nosso coração, dentro de nós. Comer é isso, é fluir em nós, é estar dentro de nós. Isso promove mudanças. Deus quer mudar a sua vida, quer mudar os cenários que tem se apresentado, mas para poder Ele te abençoar, para Ele transformar, vai ter que ser uma obra completa. Uma obra de promessa, sim, uma obra de palavras de fortalecimento, sim, isso faz parte. Comi e era doce ao meu paladar. É necessário ser doce ao paladar, mas não apenas doce ao paladar, amargo ao ventre. Amargo no ventre. Dentro vai te confrontar, vai doer, você vai fazer aquilo que você não quer, mas é aquilo que a palavra, que a voz de Deus te ordena. E está tudo certo. Porque é necessário. Porque esse, sim, é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque isso, sim, é viver o cristianismo, é viver a obra de Deus nas nossas vidas. A presença, a palavra de Deus dentro de nós. Muitas vezes é amarga, mas é necessário. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus.